Segundo vídeo da semana. Bora? Bora, gente. Vai ter barulhos da vida. Que a vida continua, tá? Vida com glória, glória a Deus, né? Vida continua. E vamos pro vídeo de continuação, ou não, dessa semana, gente. Bora pra introdução, que eu adoro. Você acha que não aplica o que aprende porque está com preguiça? Por falta de tempo? Porque não é disciplinado? E se eu te dissesse que o buraco é bem mais embaixo? E se na real você não aplica porque tem medo de sentir? Medo, 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 medo. Antes da gente entrar nesses tópicos, seja bem-vindo ao canal Bridge. Aqui quem fala com vocês é a Mariana de Brito, a sua professora de marketing aplicado em tempo real. Aqui na Bridge é o laboratório que a gente faz estratégias e aplica na Degelo, que vai estar o link aqui embaixo, que vão lá ver também, que é uma minissérie super fantástica. Vamos lá, né? A gente fala do medo. Medo. Tão medo. Medo que para a gente de qualquer forma, né? E que loucura, né, gente? E que sentimento maluco que para e que trava a gente, né? E como isso para a gente aqui dentro do marketing? Como que para isso dentro da nossa vida? Vamos lá? O marketing é sobre sentir. E não te contaram isso. Ou contaram e você tá fazendo uma desonra. Porque tem essa também. É sobre sentir. Gente, vou dar uma pausa, porque o barulho estourou. 1 segundo. Deu certo. Voltei. Vamos lá, gente. A gente aprende que o marketing é sobre estratégia, dados e algoritmos. O que são? Ninguém tá jogando fora isso aqui, não. Ninguém tá falando que não é. Mas esquece que marcas são feitas para pessoas e pessoas sentem, como eu e você, né? A gente só me nota. Gente, vamos continuar. E pensando em tudo isso que a gente falou aqui, rapidinho, que estamos falando do outro, eu estou falando do outro lado com pessoas, né? E as marcas estão falando sobre pessoas. E anteriormente a gente falou, lá no primeiro vídeo da semana, eu acredito que as empresas elas começam falando dos seus produtos, criam uma comunidade, criam uma responsabilidade, criam uma importância naquela comunidade e deste ponto a gente começa a falar de um marketing mais humano, a gente começa a fazer estratégias mais humanas, porque eu criei relevância, eu criei autoridade lá naquele meu produto, lá naquele meu serviço. Acredito nisso. E acredito que todos devemos partir desse princípio. Porque é da onde a maioria das empresas partiram. A Amazon precisava vender livros. Nike precisava vender eu precisava melhorar a capacidade dos meus atletas. Não somente dos meus atletas, mas o lifestyle que veio depois, né? Sai de uma necessidade. Depois que saiu dessa necessidade, eu trabalho com comunidade. Eu sou uma Nike, eu sou Just Do It. Eu sou Amazon, rápido, só que na Amazon, esqueci o slogan. Entendendo isso, e entendendo que já se passou uma pequena trajetória sobre isso, eu já criei minha pequena comunidade, eu trabalho com marca de sentir. Eu crio esse novo vocabulário de sentimentos da minha marca com relação aos meus clientes, que em relação aos meus fãs, BTS. Estão chegando aí, 2026. Demorou, caralho, mas estamos aí. Não deu pra Beyoncé, né, gente? Não deu. Quem sabe? Mas voltando. Se a sua marca não conversa com suas emoções, ela não conversa com ninguém. E você não aplica porque a estratégia que te ensinaram não parece humana. Cuidado. Vamos na primeira. Se a sua marca não conversa com as suas emoções, ela não conversa com a emoção de alguém. Sim. Exemplo, Bridget. Exemplo da Gelo. A Gelo, ela conversa com emoções de uma grande parcela de pessoas da geração Z ou não. A Nike conversa com uma gama de pessoas, né, do esporte, da corrida, do skate, da música. A gente tem Pharrell Williams aí, né? Um grande estrategista, um grande administrador, né? Não somente da música, mas de várias áreas das quais ele entrou. A gente tem Jay-Z também que faz muito isso, né?
Então, a gente vê que são emoções ali. Quando o Pharrell Williams ele entra na Louis Vuitton, é para trazer cor, para trazer história, é para trazer representatividade, né? A gente tem a nova turnê da Beyoncé, que tá terminando, eu acho, mas ela tá aí continuando. Trazer representatividade. Eu saio do pop e entro do country, por quê? Porque tá daqui, ó, DNA, né? A gente tem, nossa, você quer um trabalho de marketing espetacular, a gente saindo dos Estados Unidos, a gente vem aqui, a Anitta é um trabalho incrível de marketing, e o BTS. Gente, você vê as comoções online, e o público, a gente sabe que o público brasileiro ele é tão aclamado online, porque é onde ele tá. Não vai ser sempre em shows, em pagar. Claro que vai pagar, mas na maioria das vezes, vamos trazendo seus 50%, ninguém tá tirando desmérito de ninguém. A gente tá trazendo um olhar de marketing, um olhar de estratégia, o Brasil, para muitas dessas marcas, porque Beyoncé é uma marca, Pharrell Williams é uma marca, BTS é uma marca, cada um deles em carreira solo é outra marca. O foco online no Brasil ele é muito vantajoso, porque somos cronicamente online, somos um país cronicamente online e somos um país que consome muito. Consome muito porque existe sim uma falha de acesso. Por N motivos que a gente não vai entrar aqui, mas existe. E que marcas humanas, né, gente? Eu trago representatividade, eu trago BTS, eu trago sobre falas mais profundas numa sociedade, na própria sociedade deles, né? Que, gente, olha como que o feminismo é tratado na Coreia do Sul. Olha como as próprias mulheres daquele país são tratadas, sabe? A desigualdade, etc. Love yourself, como que fica? Então você entende um trabalho que fala sobre mim, que reverbera sobre o outro. E o marketing, quando ele chega nessa trilha, porque eu acredito muito que a gente precisa sair de um ponto. Claro que você pode sair do ponto já conversando com o seu, já trazendo essa conectividade, que é o que eu fiz com a Degelo. Mas talvez quando você traz um produto, como possivelmente eu vou trazer na Bridge, eu preciso fazer esse caminho. Ou uma pessoa que vai fazer um vestuário, ou qualquer outro produto físico, né? Ou, né, de serviço precisa traçar. Para logo depois fazer esse upgrade, de fazer esse trabalho humano do marketing, né? Fazer esse vocabulário novo com a minha comunidade de sentimentos, né? De fazer essa troca. A outra é você não aplica porque a estratégia que te ensinaram não parece humana. Pode ser. Mas aonde você está procurando também, né, galera? Porque se você está falando de trademark, você está falando de trade, ele não vai falar muito de humano. Você está falando de como eu vou aplicar preço e não valor no meu produto, você já está falando de outra coisa. Então você precisa saber muito bem aonde você está também. É muito importante aonde que você está buscando esses insights, esses aprendizados. Aqui na Bridge vocês vão conseguir muitos insights e muitos aprendizados. Então cola comigo. Então, aonde vocês estão procurando esse tipo de assunto, né? Eu acredito muito na observação. Muito na observação. Gente, senta ali no shopping de vocês, da cidade de vocês. Paga um sorvetinho ali e só senta e observa. Qual que é a loja que entra mais gente? Qual que é que não entra? Como que as lojas elas se vestem, né? O que elas têm de promoção? O que elas têm de legal? Como que as redes sociais dessa empresa... Ali, gente, é um estudo de caso rápido, de 2, 3 horas. Claro, no mundo perfeito, que todo mundo possa fazer isso, né? Quem pode, vai presencialmente, sente aquele ambiente. Ou no próprio centro de vocês, né? Que ali é uma gama imensa de pessoas, né? De todas as idades. Mas ali também você consegue, não. Eu quero essa loja porque eu mapeei uma persona e é praticamente dessa forma. Como que é? Não tenho esse tempo, Mari. Online.
quantos seguidores, quem que segue, como que comenta, quanto que curte, quanto que compartilha. Acho muito importante pra gente conseguir fazer, pra gente começar a mudar. Eu falo nem mudar, mas justamente passar essa fase do não somente vende o produto, vende o serviço, mas agora eu quero essa conectividade com a minha comunidade. Porque, gente, se a gente não fazer essa conectividade, aonde que a gente vai ficar na lembrança desse cliente, desse consumidor? A gente nunca vai ser lembrado também. Porque a gente somente resolve um problema ali. Mas resolver um problema, a maioria dos produtos ou dos serviços resolvem. Eu quero mais com aquilo. Eu quero ser visto, eu quero ser reconhecido. Eu quero participar de algo. E a gente já tá caminhando para esse lugar. E vamos ficar um bom tempo nesse lugar. Quando eu falo a gente já tá, porque a gente já caminhou para isso, gente. Não tem mais. É só você, do artista que você gosta. E quando não é só artista, não. Do time de futebol que você gosta. Não é só futebol, mas é basquete, é natação, vôlei, ginástica. Empresa que você gosta, de tecnologia, moda. O que vocês gostam? O que essas empresas comunicam para vocês constantemente? Que não estão somente investir a blusinha. Que não estão somente em assistir aquele jogo. Que não estão somente em comprar aquele ingresso. Vocês estão fazendo parte de uma comunidade. Eu faço parte de uma comunidade de várias. Que eu gosto de moda, eu gosto de música, eu gosto de laces, eu gosto de várias coisas, gente. Do box ao BTS. É assim, é nesse grau. Então a gente vai fazendo parte de várias comunidades, mas elas acabam sendo específicas porque elas conversam com a gente. Elas criam uma linguagem com a gente. Então eu sou vista, sou reconhecida. Pegaram? A referência que eu trago para vocês do marketing de sentir, né, é justamente o herói fora da lei, que são arquétipos que ajudam marcas a se conectar emocionalmente. Na faculdade, o professor Elton trouxe um arsenal, né? Foi um material bastante completo sobre esses arquétipos que até o meu grupo do TCC a gente trabalhou com uma ONG, não é ONG que fala, com uma OSCs, que a gente trabalhou que esses arquétipos para fazer uma nova identidade visual para essa ONG. E, gente, foi de grande valia a gente trabalhar com arquétipos. Claro que existe muito material online gratuito para vocês que vocês podem trabalhar começando agora. E tem materiais lindíssimos que eles são caros, né? Mas também estão disponíveis para vocês. Trabalhem com arquétipos, gente. É uma boa. É uma boa. Tá? Então, olha que eu já ia desligar a tela. Então, a gente passa agora... Tava ali com o meu dog. A gente passa pra... a armadilha da perfeição e o bloqueio da vulnerabilidade. A gente falou isso já no primeiro vídeo, né? Dessa semana. Gente, perfeição tem aonde? Na morte. Que daí é quando tudo acaba. Minha visão aqui é essa. Ai, minha visão é essa. Gente, o que é perfeição, né? Assim, ainda mais quando a gente fala no mercado que ele muda constantemente, né? As nossas personas vão mudar constantemente porque a gente muda conforme a cultura, a gente muda conforme a economia, a gente muda conforme a instabilidade, a gente muda tanto, né? Como indivíduo, como massa, que o marketing não seria o mesmo, né? Que as estratégias não seriam as mesmas, elas seriam estáticas com tanta mudança externa, né? Com tantos cenários se apresentando. Não, né? Então essa perfeição, ela não existe. Vai existir uma perfeição, talvez, e eu tomo cuidado com o que eu falo,
Talvez naquela estratégia que você aplicou, porque você entendeu o cenário, você entendeu o momento, você entendeu as modificações que o seu público está fazendo. E talvez naquele momento, naquele exato momento, foi de forma perfeita aquela aplicação daquela estratégia. Mas que ela não vai ser aplicada daqui 6 meses. Ou ela não vai ser aplicada daqui 6 meses e talvez em outra empresa. Muito louco a gente pensar nisso, né? E aquilo, você já se sentou para criar um post e ficou 40 minutos travado do Canva? Levanta a mão. Canva, Photoshop, que tiver, já fiquei, né? Não é só estética, é o medo. Vamos lá. Além do medo, depende da empresa que você trabalha, e depende da empresa que você trabalha, e depende das suas referências, do seu portfólio. Gente, a gente precisa de referências. Gente, quem é criativo e quem não é, precisa de referências. É de filme, é de música, é de seriado, é de desenho, é da vida, é de viagem, precisa de referência. A gente é a referência que vai diferenciar a gente profissionalmente. E não é somente no marketing, na publicidade, é em todas as nossas áreas. São a referência que vai trazer a gente em lugares legais, que a gente vai contar uma pessoa legal. É referências que vai levar a gente a eventos legais, que a gente pode conhecer um outro nicho, que a gente pode ter um outro site. Precisamos de referência. Não dá pra fazer nada sem referência. E como eu entendi isso? Quando eu comecei ali meus primeiros caminhares na publicidade, no trabalho mesmo, quando você senta e não sabe o que criar. Porque eu não tenho referências nem da vida, e muito menos daquela empresa, daquele nicho daquela empresa. E é um tiro no pé. É um tiro no pé. Eu sempre tive referência de pop, essas coisas, de música, mas que elas não se adequavam muito bem ali, com o tom de voz, tudo aquilo, né, com o branding, tudo. E como que foi dificultoso? Gente, foi uma aula, assim, da vida real, que eu falei, depois desse dia eu assisto tudo, eu ouço tudo, e na maioria dos eventos que são o mais distantes de mim, eu vou estar neles. Porque a gente precisa de referência, tá, galera? Pra aplicar qualquer coisa, pra fazer qualquer coisa, a gente precisa de referência. Porque às vezes é uma referência lá do Japão, lá da Tailândia, que você vai falar, vou trazer pro BR, vou trazer aqui pro meu público. E claro, talvez o seu público não vai ter tanto acesso como você a essas referências e vai ser algo de novidade, vai ser new pra eles. Então é muito importante esse ponto. E quando a gente fala do medo, o medo é fogo, gente. O medo, eu senti muito medo no meu começo de carreira de fazer as coisas. O medo é justamente pelo do outro, né? Qual que vai ser o olhar do outro sobre mim? E a internet, ela é um escárnio sobre isso, né? É um verdadeiro açougue sobre isso, né? De pessoas que não realizam nada, mas que julgam aquelas que realizam. Eu só acordei hoje porque eu quero falar mal de alguém. E a gente que trabalha com criação de conteúdo, e não somente a gente, né? A gente vê muito mais isso online. É difícil a gente ver esse escárnio ao vivo, né? Mas existe muita gente de empresa que sente isso na pele todos os dias, né? E vai com medo. Vai comigo. Vai naquela reunião, pega o seu PowerPoint bonitinho e apresenta. Vai com medo, pega seu grupo lá da faculdade e vai e fala com o professor e apresenta. Mariana, vai com medo mesmo, abre a câmera do seu celular e faz o vídeo, apresenta seus conhecimentos pro mundo. Gente, vai com medo. De pessoas para apontar o dedo para vocês vão ter vários. Mas ninguém vai acordar às 5 horas da manhã para pagar um boleto para te ajudar a carpir um quintal, ajudar você a colocar uma câmera. Nada. É difícil a gente entrar nesse mindset. É difícil a gente pensar dessa forma. Porque quando você é toda hora colocado à prova por pessoas imbecis, porque quando você abre o perfil das pessoas, você fala: nossa, eu tô me sentindo tão magoado, tão diminuído por alguém. E assim, eu falo pra vocês, façam essa
essa pesquisa. Pessoas às vezes que falam. Eu não acredito que exista. Como que a gente. Eu esqueci. É uma opinião negativa sobre você que ela é positiva, sabe? Ah, não, eu tô falando isso pra você melhorar. Eu não acredito nisso. Eu acredito que, assim, são só pessoas que querem falar normal, assim. E claro, vai existir os bons, vai existir o ruim, mas no final do dia é só uma pessoa que só queria falar, ó, você tá ruim nisso. Melhora ou não melhora, ou só tô num dia ruim, eu não consigo localizar minha raiva em quem tá fazendo merda comigo, e eu vou jogar em você porque você é um alvo muito fácil, como a internet. Até então ela é um lugar sem ninguém, de ninguém, e que a gente sabe que hoje em dia isso tá mudando, eu vou atirar em você. Vá com medo. Vá com medo. Todo mundo tá numa zona de conforto de alguma coisa. Você fala, que zona de conforto, Mariana? Boa, não ferra. De alguma maneira você também tá na sua zona de conforto. E tenha muito cuidado sobre isso. Tenha muito cuidado. Ai, gente, desculpa. Minha mãe entrou aqui pra deixar um suco. Mas, gente, deixar no chão desse cachorro vai, é difícil. Então, o livro que eu trago pra vocês aqui, que vai ser legal vocês dar uma lida, que a gente faz como uma ancoragem aqui pra gente... Pra quem quiser, logo, lógico, depois ler mais sobre, é o Coragem de Ser Imperfeito, que é de Brené Brown, que explica como a vergonha trava a criatividade, né? Isso traz muita relação quando a gente era criança, né? Eu faço tudo, eu grito, eu berro. E quando a gente vai crescendo, a gente vai vendo a sociedade, todas as suas implicações, o medo do julgamento do outro, que é tão imperfeito quanto você, mas eu não sei da onde que saiu a soberba pra falar de tu. E é tudo aquilo, a gente vai se travando, né? Mas pra sermos diferentes no mercado de trabalho e na vida, pra trazer essa autenticidade, precisamos de referência e precisamos agir em cima do medo. E vai no medo, e vai na vergonha, e vai do jeito que vai. Que vai ser muito melhor você pensar, nossa, eu tive medo, mas eu fui, do que, nossa, eu só tive medo e não fui. A dúvida, ela lacera a gente. Ela lacera a gente. E eu falo isso aqui com a gente, tete a tete. Que a Bridget, ela surge justamente de uma questão minha, profissional. E se um dia tudo isso não der certo ou der certo, eu quero falar assim, eu tentei. E se for positivo, ótimo. Se for negativo, vai ser ótimo também. Que tá sendo maravilhoso isso aqui. E tá sendo com medo, tá sendo com vergonha, mas está indo, né? E aqui, né, a gente tem e falando, né, da Degelo, que é justamente que é esse marketing honesto, é esse marketing humano, é trazendo uma vulnerabilidade do personagem pro mundo, falando de tópicos muitas vezes sensíveis, né, né, para trazer essa conexão com esse público, né? Então eu crio a Degelo como uma resposta emocional ao que eu mesmo estava sentindo, né? Ainda mais esse período do que a gente vive, desse cenário que a gente vive, né? E você sabe o que é mais louco? Quando eu lancei a Degelo, né? Eu fiquei com muito medo. Porque são clipes pequenos, né? Que falam sobre N coisas. E que vão lá, né, gente? Vão lá, se inscrevam, curtam, compartilhem. O link vai estar aqui embaixo. E a resposta das pessoas foi muito interessante. Que tipo, nossa, eu me identifico com isso. Ou... Claro que teve comentários super negativos também. E aonde que não tem, né? Aonde que não tem julgamento. Mas a maioria dos comentários, eles foram muito bom de identificação. E aí, quando a gente sente que a gente tá fazendo alguma coisa certa, aqui na Bridget também a gente tem comentários muito loucos, muito legais. Que eu quero que pegue uma gama muito boa de pessoas, né? Não somente no digital, mas na vida, na escola, na faculdade, naquele projeto que você vai apresentar lá no Senai para conseguir recursos e etc, né?
E é pra isso. E a gente vem com o Branding Thinking, né? Que é de D.B. Miman. Que ele fala sobre o brand como uma soma de decisões emocionais e culturais. E a DG ela é uma estratégia com propósito. O marketing começou na emoção e foi estruturando depois. Bem isso, né? E agora a gente entra com o encerramento. Vocês sabem que eu vou lançar 2 perguntas no peito de vocês essa semana. Não foge. Não foge. Então é aquilo. Você não precisa de mais uma fórmula. Mais uma fórmula vocês não precisam. Você precisa de permissão. Ó, coach aqui. E essa permissão vai ser muito de vocês. A minha permissão, ela veio muito também do desespero. Nossa, como eu estava desesperada e com muito medo, eu falei, mano, eu vou. A minha permissão, ela veio muito ali grudada com o desespero, né? A permissão para criar, errar, sentir, aplicar, ajustar. A permissão para a sua marca não ser perfeita, mas ser real. A permissão para a sua marca não ser perfeita, mas ser real. Gente, grava isso. E se isso te fez pensar diferente? Trabalho bem feito da Mari aqui. Trabalho bem feito e me conta, gente, nos comentários, tá? Então, na Bridget a gente aplica, na Degelo a gente sente e com você a gente cresce. Nossa, que fechamento lindo, lindo, né, gente? Então tá, vou mandar as 2 perguntas no peito de vocês, bora? Quem tá comigo? Nossa, você tá comigo. Já curtiu? Já se inscreveu? Já compartilhou? Tem gente rindo aí, gente. Que bom, as pessoas rindo. Vamos lá, a primeira pergunta. Você já ficou travada tentando aplicar algo de marketing que, na teoria, parecia simples? Parecia, né, galera? Joga aí pra mim. Segunda, será que o seu bloqueio com marketing é realmente falta de tempo ou medo de errar e parecer amadora? Acho que falei demais sobre mim, né, gente? A minha foi a segunda, assim. O medo do amadorismo sempre me prendeu muito. Eu sempre tive ideias incríveis, lindas, mas nunca apliquei porque estava num ambiente que você precisaria 5 anos para aplicar, ou medo de aplicar porque as pessoas elas começam é muito do outro, né, o olhar do outro sobre você e como você se sente sobre isso, de você aplicar e se sentir menos só pelo olhar da pessoa. Mas hoje eu estou me colocando na prova aqui junto com vocês com a Bridget Degelo e eu tô feliz. É isso. Gente, muito obrigada por assistirem o vídeo. Muito obrigada por estar comigo nessa semana. A gente brilhou. Vou trazer o PDF, tá? O PDF, olha. Vou trazer o PDF. Comentem. Eu quero ver a resposta de vocês. E a gente vai brilhar semana que vem. Fechou? Gente, um grande beijo. E até mais.